Mais um jejum. Vamos começar agora o jejum de Daniel. Deixa eu ver aqui o som. Então, esse jejum de Daniel de 21 dias, eu quero fazer ele. Eu andei pesquisando como ele é corretamente, conforme Daniel, capítulo 10, e também vou fazê-lo juntamente com o jejum intermitente, que é onde eu abro uma janela de ficar sem me alimentar durante algumas horas. Então, nos horários em que eu me alimento igual Daniel se alimentava no jejum de 21 dias. Então, vamos estudar esse jejum e aí a gente define uma data para começar esse jejum. Primeiramente, vamos estar estudando aqui como é o jejum de Daniel. Na prática, o jejum de Daniel, deixa eu encontrar aqui. Para que serve o jejum de Daniel? É uma das formas mais poderosas para restaurar a comunhão com o Espírito Santo, com Deus, e fortalecer a nossa clareza. Exclusivo para também restauração de casamento, ele é muito útil também para que a gente, ao se restaurar com Deus e viver alinhado, posicionado com Deus, consiga também êxito na restauração de casamento para quem quer fazer nesse sentido, assim como eu. Ele não é apenas um jejum de alimentos, mas é um jejum de alma, onde você se separa do mundo para se aproximar de Deus. Então vamos aos detalhes, como fazer, o que evitar, o que buscar e como aplicá-lo para a restauração. Jejum de Daniel, Daniel 10, 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas inteiras. Manjar desejável não comi. Então, comidas deliciosas tira do prato. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que cumpriram-se as 3 semanas. Daniel se separou por 21 dias para buscar entendimento e direção do Senhor. Durante esse tempo, ele se absteve de comidas prazerosas, como carnes, doces, vinho. Se afastou de distrações e prazeres da carne. Dedicou-se à oração, à leitura da palavra e arrependimento. Em outras palavras, jejum de Daniel é um período de consagração total, corpo, alma e espírito. A duração e o propósito. 21 dias, 3 semanas completas é um propósito, ouvir a voz de Deus. Segundo propósito, quebrar as resistências espirituais. Terceiro, purificar pensamentos e emoções. Restaurar o casamento, a fé, o foco em Deus, a família. Durante esse jejum, você não busca resultados imediatos, mas ter intimidade com Deus. Os resultados são consequência natural desta comunhão. Então, o que evitar durante esses dias? Alimentos que dão prazer ao paladar, como carnes, embutidos, frituras, doces, café, refrigerante, bebida alcoólica, alimentos industrializados. Então, opta-se por uma alimentação mais natural, tudo que é natural, que não precisa ser cozido, que não precisa de preparo industrial. Ele é um alimento que pode ser cozido sim, porque frutas e legumes e verduras às vezes podem ser ali defumados ou cozidos, mas não industrializados. Então, evitar carnes em frituras, doce, café, refrigerante, bebida alcoólica, alimentos industrializados. Evitar também distrações, filmes, séries, novelas, TV, noticiários, fofocas, notícias negativas, e discussões. Jejum também de palavras, evitar reclamações, criticar
e ter conversas inúteis. Use a boca para orar, louvar e abençoar. O que é permitido e é recomendado? Alimentos: frutas, verduras e legumes, grãos, cereais integrais, sementes, castanhas, azeite, água e sucos naturais. O foco é simplicidade, quanto mais natural, melhor. Não é uma perfeição dietética. Na parte espiritual, leitura diária da palavra, né? 1 a 3 vezes ao dia, oração pelo menos 3 vezes ao dia, manhã, meio-dia e noite. Louvor e adoração não podem faltar. E um caderno para anotar revelações, sonhos, versículos que te chamaram a atenção. Ouvir pregações e devocionais que edificam a parte que você está buscando crescimento. O jejum para a restauração do casamento, que é o meu caso, não sei o seu. Durante esse jejum, Deus trabalha primeiro em você, curando as feridas, a dependência emocional, o medo e o orgulho. Depois ele começa a agir no coração do seu cônjuge, quebrando resistências, abrindo caminhos de reconciliação. Então, durante 21 dias, você entrega o cônjuge completamente para Deus. Senhor, ele te pertence. Ore pela libertação, arrependimento na vida dele. Peça cura emocional para você. Peça a restauração da aliança e da comunhão espiritual entre vocês. Agradeça todos os dias, mesmo sem ver nada acontecer. 6 passos simples para fazer o jejum de Daniel. Primeiro, do dia 1 ao dia 7 é purificação. Fale menos, ouça mais, arrependa-se dos seus erros, ore pedindo limpeza. Do dia 8 ao dia 14, entrega e rendição. Se entregue tudo. Entregue o cônjuge, o futuro a Deus. O cônjuge, o futuro, tudo entregue a Deus. Ore pela libertação espiritual deles. Peça sabedoria para agir em silêncio e amor. Do dia 15 ao dia 21 é restauração e gratidão. Ore pela restauração do amor, da comunhão, da presença de Deus no casamento e declare promessas bíblicas sobre o lar. Termine agradecendo por tudo que Deus já está fazendo. Versículos para você meditar durante o jejum. Isaías 58, 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade e deixes livre o oprimido? Deixe livre o oprimido. Então, não mexa com o cônjuge, deixe-o livre. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Joel 2, 25. Restituirei os anos que foram consumidos. Efésios 6, 10 a 18, armadura espiritual. Leia bastante o Efésios 6, 10 a 18. E Mateus 19, 6. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, esse aqui é sobre o jejum e como eu vou fazer junto o jejum intermitente, eu vou abrir uma janela onde eu não vou comer e vou comer nos outros horários. É uma ferramenta física e espiritual também. Se for feito com propósito e sabedoria, o jejum intermitente é mais para a saúde física, né? Então, o emocional, espiritual, cura interior e restauração. O que é um jejum intermitente? É um padrão de alimentação que alterna período de jejum, sem comer nada, com períodos de alimentação. Não se trata de passar fome, mas de dar tempo para o corpo digerir o que foi comido na janela de alimentação. Em termos simples, é um tempo em que você diz não ao corpo para fortalecer o espírito. Como funciona? Então, eu tenho aqui 4 modelos.
come 12 horas, fica 12 horas sem comer, tomando apenas água. Tem o segundo modelo, come 14 horas, quer dizer, jejua 14 horas e come 10 horas. Então, durante as 14 horas, somente água. O terceiro modelo, que é o mais usado, o mais medicinal, o que mais dá resultado para o corpo físico e também no espiritual é muito usado também, que é 16 por 8. Você jejua 16 horas e come durante 8 horas. Então, você come meio-dia até as 8 da noite, que é o mais comum. Aí às 8 da noite você começa o jejum, até o meio-dia do outro dia você não vai comer nada, apenas água. Então é o horário que se costuma usar, mas você pode usar horários alternados. Eu vejo assim, para pessoas que querem se manter mais magras, é bom comer cedo, o desjejum, porque vai trabalhar, então é bom comer cedo e almoçar. E aí, a partir das 14 horas, começa o jejum. Por aí, mais ou menos, para você ter essas 8 horas de alimentação, folgando com 16 horas sem alimentação. Que eu acho que é esse que eu vou fazer. E o mais completo, para que haja realmente um processo de autofagia boa, que é 18 horas de jejum com 6 horas de alimentação. Então você pode estar ali, você vai fazer nessas 6 horas pelo menos 2 refeições, o café da manhã, o almoço, ou o almoço e a janta, e lanches no meio, lanches naturais, como vai ser jejum de Daniel, podem ser frutas, saladas, batidas. Então, batidas acho que não enquadra muito, depende no jejum de Daniel como alimentos saborosos, né? Então, o 12-12 ele é indicado mais para crianças e idosos, porque são pessoas que não podem ficar tanto tempo sem alimentação. O 14-10, então, já perto dessas idades, e o 16 e o 18 horas já é para as idades mais ativas, que é 16 a 50 anos, 16 a 40 anos, 18 a 40 anos, podem fazer esses 2 últimos tranquilo. Então, durante o jejum você pode beber, como eu já falei antes, água, um chá sem açúcar ou um café sem adoçante. No meu caso, eu não tomo café por motivos religiosos. E água com limão, você pode fazer aquela famosa água com limão para tomar também durante esses horários de jejum. O benefício de dar essa folga sem alimentação é desintoxicar naturalmente o corpo, desinflamar, regular os hormônios, melhorar a sua energia, reduzir as inflamações, inclusive emocionais, melhorar o foco mental e espiritual e pode ajudar na perda de peso, como consequência, não como foco principal. O mais lindo desse jejum intermitente é que ele limpa o corpo para que o espírito se torne mais sensível à voz de Deus. Então, o espírito precisa habitar em nosso corpo e quanto mais saudável o nosso corpo, melhor para o espírito. O significado espiritual do jejum intermitente pode ser consagração espiritual, se for feito com intenção certa. Durante esse tempo de jejum, você ora em silêncio, ora em mente, né? Ora em pensamento, lê a palavra, medita na palavra e também medita nos temas de restauração, se for esse o foco. Ofereça sacrifício do corpo como ato de rendição. Ofereça esse jejum como um ato de rendição ao Senhor. Romanos 12:1. Apresentai os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando o corpo se cala, sem alimentos, a alma se aquieta e o espírito fala através de nós. Na restauração do casamento, esse jejum é bom para curar as nossas feridas emocionais, fortalecer o espírito pela carne,
buscar discernimento em como agir com o cônjuge, entregar o controle total das situações para Deus. Você não jejua para Deus fazer o outro voltar, mas para Deus te transformar primeiro e assim abrir caminho para a restauração. Passo a passo para fazer o jejum intermitente. Se você nunca fez, faça pelo menos de 12 horas. Fique 12 horas sem comer e 12 horas comendo. Evite alimentos pesados à noite. Ore durante o período de jejum, que é as 12 horas. A transição que você agora já está um pouco melhor já com o jejum, você faz 14:10. Passe para 14:10, use o tempo de jejum para louvar e orar. Evite redes sociais também nesse tempo. Então, os primeiros 7, 8 dias você pode fazer dessa maneira, né? Vamos dizer, de 1 a 3 dias você faz 12:12. Do 4 até o 7º dia você faz 14:10 e depois do 8º dia diante você faz 16:8. Se o teu corpo já está adaptado. Leia a palavra antes da primeira refeição. Ore entregando o dia ao Senhor. E aí, como já foi falado, durante as janelas de alimentação, frutas, legumes, ovos, peixes, grãos integrais. Evitar açúcares ultraprocessados, excesso de gordura, comer devagar, agradecer, consagrar a refeição para Deus. Isso não é um jejum, não é uma dieta, também não é não jejue em excesso sem preparo físico. Se prepare fisicamente, não jejue excessivamente. Se você não está acostumado, faça conforme você aguenta. Durante os dias do jejum, não passe raiva, nem tristeza e nem pressione a Deus nada. Então não tente negociar com Deus. Não descuide do descanso e da hidratação. Dormir bem e tomar bastante água, fundamental durante o jejum intermitente. E a gente vai juntar os dois, como a gente vai fazer isso? Unir o jejum de Daniel e o jejum intermitente é um propósito espiritual, sabedoria física e equilíbrio emocional. Vai ser bom para a saúde do corpo, do espírito e da mente e também da alma. Essa combinação gera um impacto profundo, cura do corpo, da alma, do espírito ao mesmo tempo. Jejum de Daniel purifica a alma e o espírito, e o jejum intermitente purifica o corpo. Juntos eles se colocam em sintonia total com Deus e o propósito do jejum, que é também a cura do corpo. Então, corpo, mente e coração alinhados com o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o jejum de Daniel cuida do dentro ou intermitente, e o intermitente cuida do fora, que é o corpo. Quando os dois andam juntos, o poder espiritual é multiplicado. Na prática, vamos fazer 21 dias, porque é jejum de Daniel, seguindo das restrições alimentares e espirituais. Organize os horários de alimentação conforme o jejum intermitente. Então, como vai ser jejum intermitente, junto com o jejum de Daniel, a gente vai ter que decidir o horário que vai comer e o horário que não vai mais comer. Eu prefiro, já por experiência, fazer o de jejum de manhã e comer bem já de manhã, porque isso dá mais energia para o dia. Porque por experiência própria, se eu comer à noite, eu já não durmo bem, e no outro dia de manhã eu vou estar fraca por falta de comer de manhã. Então, eu prefiro fazer os horários de comer já cedo e meio-dia, que funciona melhor
para o corpo. Para mim funciona melhor para o corpo, mente e tudo. Então, eu faço o jejum de manhã, quando eu tomo café da manhã. Não tomo café da manhã, né? Mas eu faço minha refeição matutina. E depois, meio-dia no almoço, também um almoço saudável dentro do que é permitido dentro do jejum de Daniel. E os lanches, né, que são frutas durante esses horários. Eu vou fazer 8-16, janela de alimentação 8 horas, com alimentações permitidas no jejum de Daniel, durante 21 dias. Então, se você começar, por exemplo, meio-dia, faz até as 8 da noite. Se você começar cedo, 7 horas, faz até as 1 da tarde. Não, até as 3 da tarde. Então, você ainda lancha, né? Você começa às 7, come às 7 horas da manhã, vai trabalhar às 8. Aí dá certo, até as 3 da tarde você faz um lanche e pode, então, voltar ao jejum para a noite. Aí, durante o jejum, oração, leitura da Bíblia, louvor, água e chá natural. Refeições leves, frutas, grãos, azeite, semente. Então, durante a janela de alimentação, você come alimentações saudáveis permitidos no jejum de Daniel. A purificação do corpo feita pelo jejum intermitente limpa as toxinas, regula hormônios e renova as células, reduz o cansaço, a irritação e a ansiedade, permite discernimento espiritual, vai te dar também disciplina alimentar durante esse tempo. Você vai saber que se não comer, depois não poderá comer. O jejum de Daniel, ele já é mais para a alma, desintoxica a mente e as emoções, corta redes sociais, músicas mundanas, fofocas, distrações. A mente se acalma e o coração ouve a Deus. Você tem mais comunhão com o Espírito Santo, propósito espiritual. O tempo que você não come no jejum intermitente é usado para orações e a intimidade com Deus. O que você não assiste ou ouve é substituído por adoração e leitura da palavra. E você que está também, como eu, no foco na restauração, você também faz aqui, Deus cura você emocionalmente, né? Perdão, tira a dor da rejeição, as mágoas, a carência, a dependência emocional. Deus vai trabalhar no seu cônjuge também enquanto isso. Quebra o orgulho deles, confusão, a cegueira espiritual deles também pode ser totalmente liberto nesses dias, ou a partir destes dias. A presença de Deus volta a ocupar o centro do seu casamento. Você se fortalece para esperar sem desespero. Isaías 58:6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo e deixes livre o oprimido. Esse tipo de jejum desfaz as amarras espirituais, inclusive as que estão entre você e o seu cônjuge. Unir os dois passos. Do 1º ao 7º dia, corte totalmente carne, doce, industrializado, distrações, redes sociais, faça o jejum intermitente leve. Se você não está acostumado, faça 12 ou 14-10 os primeiros 7 dias. Ore pedindo limpeza espiritual e emocional. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aí na fase 2, que você já vai estar mais treinado, você pode aumentar o jejum para 14-10 ou 16-8. Foque na oração, na cura do coração e na dependência emocional, na cura da dependência emocional. Leia Salmos e Efésios. Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então não tenha ansiedade nesses dias. E na última fase, do dia 15 ao dia 21, você pode já
fazer mais forte ou continuar do jeito que estava. Você agradece, clama e agradece pela restauração. Mantenha o jejum e intensifique as orações. Então você não piora o jejum, você apenas aumenta as orações, tanto pelo cônjuge, quanto por você, quanto por sua família. Ore já declarando a restauração e a vitória espiritual. Faça atos proféticos, ungindo o quarto, orar por fotos, louvar em casa. O versículo bíblico será Joel 2,25. Restituirei os anos que foram consumidos. Algum cuidado importante. Se você tem problema de saúde, adapte o tempo do jejum alimentar. Mantenha boa hidratação. Beba muita água e chá sem açúcar. Durma bem. Evite conversas pesadas durante esse período. Se você sabe que com algumas pessoas você tem conversas pesadas, evite essas pessoas ou converse menos. Faça isso com propósito e não como uma religiosidade. Então, esse aqui é o manual do nosso jejum de 21 dias que estaremos começando em breve. E quem quiser acompanhar comigo, eu estarei aqui então fazendo vídeos diários, relatando experiências e também trazendo uma mensagem para fortalecer a tua fé e o teu engajamento nesse jejum. Que Deus nos abençoe e aceite esse nosso jejum em nome de Jesus Cristo. Amém.